então, nós vamos para a segunda sessão desse grupo de 4 sessões, né, que a gente costuma apresentar todas as quartas-feiras. A semana passada, então, a gente falou sobre leis e segurança da informação dentro do Adobe Document Cloud. E hoje, dando continuidade a esse projeto, a gente, então, vai falar do Acrobat, tá? Eu vou colocar aqui a agenda para vocês dos próximos temas. Na verdade, os temas, as 4 sessões que nós teremos referente a 4 temas. Então, primeiro a gente fala de assinatura eletrônica digital, a gente fala de legislações brasileiras. O segundo, que é hoje, nós vamos falar então de Document Cloud, mais precisamente das ferramentas do Acrobat. No dia 25, por ser fechamento da Adobe no próximo dia, né, ou seja, até o dia 26, na verdade até o dia 27, o fechamento Adobe do ano fiscal do Adobe, então a gente não vai fazer, porque o time todo está focado, ficaremos focados no fechamento dos pedidos, inclusive para dar mais atenção para vocês. Então, dia 25 a gente não tem a sessão. E aí, a próxima sessão será dia 2/12. Aí nós vamos falar bastante sobre o Adobe Sign, falar da ferramenta, falar do fluxo de assinatura, falar como vender o Adobe Sign. E aí, no dia 9, nós teremos uma sessão para falar do Admin Console e da console do Sign. Então, lá eu mostro para vocês como fazer a customização, como cadastrar usuários, como entregar, então, fazer o onboard do cliente depois que ele assina um VIP, tanto do Adobe Sign quanto do Acrobat, tá bom? Então, dia 9 encerra esse outro ciclo. E aí, nós estamos preparando já novos temas para o ano que vem. Aceitamos sugestões, então se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema específico que vocês querem ver, ou voltado ao Document Cloud como um todo, ou especificamente de Acrobat, ou mesmo do Sign, nós então incluiremos nos próximos temas para o ano que vem, tá? Bom, a sessão será gravada, a Adriana já iniciou aí para a gente. Eu peço só que deixem os microfones em mudo. E no final, então, vamos abrir para as perguntas, tá? Aí vocês escolhem, preferir falar ao vivo, pode abrir o microfone, a gente conversa, se não coloca as dúvidas lá no chat, a gente vai respondendo. Ou, se preferirem ainda, utilizem o e-mail, WhatsApp, o meu e-mail, meu WhatsApp, pode mandar as perguntas que eu respondo para vocês. Aliás, tem sido muito comum, depois dos treinamentos, eu receber e-mails. Não tem problema, é uma ótima forma de comunicação, tá? Então, se vocês quiserem manter desse jeito, pode manter, porque acaba caindo na minha caixa de entrada e eu vejo, respondo, né? Acaba ficando documentado, inclusive. Algumas perguntas são bem pertinentes, assim, que é bom deixar guardado, né? Então, podem continuar fazendo, não tem problema. A Adriana manda uma pesquisa para vocês, para informar o que vocês acharam do treinamento e, claro, também sugerir novos temas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos iniciar esse novo treinamento. Bom, essa então será a nossa agenda. Vamos falar de transformação digital, que é Document Cloud, vamos falar do PDF, vamos falar necessariamente do Acrobat, as diferenças entre o Standard e o Pro, vamos falar da integração com a Microsoft, isso é muito legal, como criar um PDF, aí são demonstrações, tá, que eu vou fazer. Como utilizar realmente a ferramenta para criar um PDF, comparar, combinar os arquivos, verificar o formulário, né? A gente vai ver um pouco mais na prática isso daí. Então vamos lá. Bom, primeiro tema, transformação digital. Bom, a transformação digital é inevitável, tá, pessoal? Agora, precisamos saber só o time de cada cliente. Muitas empresas ainda não iniciaram os processos de transformação dos documentos físicos para os documentos digitais, tá? Então, isso é muito importante. Na verdade, nós temos uma grande oportunidade aí para começar a vender Document Cloud, ok? Porque por mais que tenham bastante empresas que hoje estão assinando digitalmente, ou já estão escaneando, né, parte do seu acervo, guardando na Document Cloud ou guardando em clouds que eles contrataram,
ainda é muito pequeno o número de clientes que já iniciaram esse processo. Ainda tem muito cliente trabalhando com documentos físicos. Bom, é claro que com a questão da pandemia, algumas empresas já começaram a colocar o pezinho na transformação digital, mas ainda falta muito. E a gente consegue ajudar, a gente, que eu digo nós e vocês revendas, conseguem ajudar isso a ser mais rápido, ok? Bom, então o que é a transformação digital? Bom, atualmente a Adobe, através da Document Cloud, distribui vários aplicativos que contribuem com a jornada do cliente para a transformação digital. Possibilitam desde a digitalização de documentos físicos e reconhecimento de texto e assinatura digital e eletrônica. Dessa forma, os processos que demoravam para serem finalizados por conta do tempo requerido, né, para envio, assinatura e a devolução do documento, agora podem ser finalizados rapidamente. Bom, quais são as oportunidades? Bom, nós temos 4 pilares que a gente costuma trabalhar, né? Na verdade, isso como um todo, não só a Adobe, mas são algumas verticais que a gente acaba explorando para ajudar o cliente. Então, quais são elas? Né? Normalmente a gente está ligado a dores. Né? Esses 4 pilares, na verdade, são 4 dores. A experiência negativa do cliente e funcionário com os documentos físicos. Então, isso é uma experiência negativa, né? Porque demora, porque é papel, porque pode perder e tudo mais. Então, essa é uma das dores que a gente explora. A outra, processos manuais desperdiçam tempo e dinheiro. Né? Então, quanto tempo você demora para assinar um documento, por exemplo, ou para assinar, ou mesmo enviar um documento e voltar um documento, seja ele um informativo, por exemplo, né? Sem contar o quanto isso não custa, porque você depende ou de motoboy, depende de correio, depende de Sedex, depende das empresas de transporte, né? Então isso gasta-se muito dinheiro. Outra dor, visibilidade das informações. Isso é limitado, porque para você procurar um documento, por exemplo, você tem que ir até um arquivo, um documento físico, né? Você tem que ir até um arquivo, fazer a localização do documento, né? Às vezes, muitas vezes não está armazenado no lugar certo. Isso também consome tempo, né? E acaba entrando numa outra dor, né? Até anterior, mas de qualquer forma, a falta de visibilidade é uma dor. A outra dor, problemas com o compliance, riscos de segurança desse documento, principalmente se a gente vai falando de documentos confidenciais, a legalidade de como esse documento seguiu, né, para assinatura, a volta dele e o que pode ocorrer, né, de problemas jurídicos, por exemplo, com esse documento, ou a falta dele caso venha a se perder. Né? Então, essas são as 4 dores que fazem os clientes iniciar, então, né, essas são as principais que fazem o cliente, por exemplo, pensar em transformar os seus documentos físicos em digitais. Questão de números, então 60% das empresas, ou das pessoas dizem que estão atrasados em relação à transformação digital, né? 80% dos documentos e processos dependem de papel, isso dentro da empresa. Então, ou seja, já reclamam de tempo e de dinheiro que são gastos, mas ainda 80% desses documentos depende de processos através de papel. Só 19% das organizações têm alta visibilidade do seu acervo. Isso é fato, tá? Então, às vezes, a pessoa começa a armazenar documento, compra um monte de arquivo, joga lá dentro, mas quando pede um documento sequer, não consegue nem achar. Então, ou seja, porque ela entra nessa estatística, que somente 19% das organizações têm visibilidade do seu acervo. Um acervo organizado, isso custa dinheiro para guardar esses documentos, tá? Não é simplesmente comprar arquivo e colocar lá dentro. A organização custa dinheiro. E 44% das organizações enfrentam ações legais ou regulatórias, enfrentaram, na verdade, ações regulatórias e legais nos últimos 3 anos. Muito por conta de documentos que se perderam, documentos que foram mal assinados, uma parte assinou, a outra não, ou uma reconheceu firma, a outra não, e acabaram sofrendo, né,
problemas ligados a jurídico, problemas jurídicos com isso, tá? Bom, Adobe Document Cloud. Então, agora a gente vai entrar para falar um pouquinho da Adobe Document Cloud. Muita gente me pergunta se a Document Cloud... O que é a Document Cloud, né? Muita gente já fala para mim, o Acrobat não faz parte, o Acrobat é um produto separado. Então, assim, para a gente ficar na mesma página, o que fica fácil de vocês entenderem. A Document Cloud, na verdade, ela é a unidade de negócio dentro da Adobe, assim como existe a Creative Cloud. E a Creative Cloud existem os produtos da Creative Cloud, como o Photoshop, o Illustrator e os outros, né? Assim é na Document Cloud. Então, a Document Cloud é a unidade de negócio. É claro que ela também dá nome ao principal produto, que é o armazenamento de documentos, né? O armazenamento, ou toda a transição de documentos. Porém, para nós aqui, para ficar fácil de entender, a Document Cloud, então, é a unidade de negócio da Adobe. E ela tem alguns produtos dentro dessa unidade de negócio. Um desses produtos é o Acrobat. O outro, o Adobe Sign. E agora, o mais, não é muito recente, mas é o que hoje está em alta, todo mundo está utilizando, ou então, se você não utiliza, eu convido vocês a baixarem o aplicativo no celular de vocês. Vocês vão ver como é fácil utilizar o Adobe Scan. Na versão free, ele consegue até fazer identificação de OCR, ou seja, ele consegue até identificar texto dentro de um scanner, tá? Então, dentro de um escaneamento que você faz. E a Document Cloud, claro, existe as funcionalidades, né? Ou seja, o desktop, você pode utilizar produtos da Document Cloud, como esses três, por exemplo, no desktop ou no mobile, através de aplicativo, né? Por exemplo, o Acrobat Reader, por exemplo, você consegue também fazer o download dele. O Sign você também consegue utilizar através do aplicativo. A diferença é que o Sign ele não é um produto free. Você precisa ter associação, você precisa ter um Adobe ID e precisa ter as transações para poder realizar. Claro que isso não tem nada a ver com a assinatura. Se você recebe um documento para assinar, ele automaticamente abre o desktop, né? Ou uma seção da web para você assinar. Agora, se você quer mandar um documento para assinar, você precisa ter as transações. Inclusive, uma das demonstrações que eu faço no treinamento de Adobe Sign é escanear um documento através do celular e fazer a assinatura ou solicitar a assinatura também através do celular, sem passar pelo desktop, tá? Então, a assinatura é uma ferramenta importante, a criação de workflow, as APIs, PDFs, service, ou seja, todo o serviço de comparação de PDF, formulário e tudo mais, é possível utilizar tanto no desktop quanto no mobile, e as integrações que são feitas, como, por exemplo, a integração com a Microsoft, tá? Bom, aqui algumas informações sobre a Adobe, né? A Adobe, então, possui inteligência artificial e machine learning, são tecnologias dentro da Adobe. É um ecossistema hoje mundial com mais de 13 mil parceiros e 300 mil desenvolvedores que criam ou desenvolvem ferramentas com o Acrobat, isso a nível mundial. Altíssimo nível de segurança e compliance, então a Adobe se preocupa muito com isso, mesmo porque nós somos compliance com a LGPD e a GDPR, tá? Então, isso é uma preocupação, né? A segurança é uma preocupação da Adobe. E a Adobe possui aí mais de 21 mil funcionários espalhados pelo mundo em 65 escritórios. Além disso, os números de consumo, por exemplo, estão perto de 250 bilhões de PDFs abertos no Adobe Reader, mais de 100 milhões de usuários todos os dias do Acrobat, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas utilizam o Acrobat todos os dias, mais de 2 milhões e 500, mais de 250 milhões de assinaturas realizadas através disso por ano, né?
através do Adobe Sign, né? Mais de 3 milhões de scanners, né, de usuários de scan também, né? Então, ou seja, os números da Adobe são bem grandes. Inclusive, questionáveis, inclusive, quando a gente compara com os concorrentes, que falam que tem muitas assinaturas no mercado, porém, a Adobe já passou registrada, né, conhecidamente, por mais de 250 milhões por ano. Então, esses são os números que nós temos conhecimento. Bom, arquivo PDF. O que é um arquivo PDF? Bom, o PDF ele foi criado pela Adobe lá em 2001, né? Então, a Adobe criou, embora fosse uma empresa conhecidamente por seus produtos de criação, o John Warnock criou então o PDF e o objetivo era criar um arquivo único de comunicação. E ele conseguiu. Se tornou então a maior, assim, é o arquivo mais utilizado hoje no mundo, ainda continua sendo o PDF. Só que o PDF não pertence mais à Adobe, tá? Eu, na verdade, falei 2001, só corrigindo, em 91 foi criado, tá? Hoje não pertence mais à Adobe a criação, na verdade, ela criou, porém ela disponibilizou para ISO lá em 2011, né? Ela disponibilizou para ISO e aí começou então a criar os PDFs concorrentes ou os geradores de PDFs concorrentes da Adobe. Então não é exclusivo, porém ainda a Adobe continua desenvolvendo tecnologia em cima disso, né? É o único PDF hoje, ou então é a única ferramenta que consegue criar PDFs específicos, como PDF de segurança, que é o tipo A, ou PDF para engenharia, que é o PDF tipo E, né? Os outros concorrentes não têm isso, né? A Adobe deve ter aproximadamente 90% do mercado mundial para a criação de PDF, ou seja, o Acrobat hoje ele ocupa 90%, mais de 90% do mercado. Bom, o padrão PDF não é mais pertencente à Adobe, ele é um padrão aberto, né? Ele foi entregue à ISO e a ISO criou lá o seu padrão, que é o ISO 32000 ou 32000. Só que, como eu disse, a Adobe ainda continua a desenvolver tecnologias. Então, ela criou alguns PDFs, por exemplo, o PDF tipo A, o PDF tipo E e o PDF tipo X. Mais especificamente, o PDF tipo A é um formato de arquivo de longo prazo de documentos eletrônicos. O PDF tipo E ele é muito utilizado em formatos de desenho para manter as cores, o agrupamento de desenhos e tudo mais. É muito comum as pessoas pegarem, tentar criar um PDF a partir de uma imagem do CAD, por exemplo, e perceber que ela perdeu as cores ou perdeu as linhas, não estão mais alinhadas. Isso é muito comum. Quando você utiliza o PDF tipo E, ele mantém toda a formatação da imagem, tá? E o PDF tipo X, né, que é bem utilizado no mercado de impressão gráfica, mas também tem esse padrão. Como eu disse, assim como no PDF tipo E, ele mantém cor, mantém padrão de impressão, ou seja, ele não danifica a sua imagem. Agora falando então do Acrobat DC ou da Document Cloud. Bom, quais são as vantagens de utilizar o Acrobat? Primeira, flexibilidade, né? O Adobe possibilita que qualquer tipo de documento digital seja facilmente armazenado e acessado de forma rápida, não sendo necessário guardar um volume grande de documentos físicos. É o que eu tinha comentado com vocês lá atrás, né? Então, muitas empresas, é uma dor da empresa ela perder, por exemplo, a rastreabilidade de um documento porque está jogado dentro de um arquivo físico. Utilizando a Document Cloud ou o Acrobat, ele não vai ter esse problema, porque com uma simples procura de um arquivo através de nome ou através de um número, você encontra o arquivo, isso em questão de segundos, e tem acesso então ao documento.
A segurança. Os arquivos PDF gerados no Acrobat não permitem alteração, edição, cópia, garantindo a integridade dos arquivos. Isso é muito importante. A integridade do arquivo, principalmente os arquivos armazenados, é muito importante ser mantida, né? Então, tem PDFs no mercado que, mesmo depois de gerados, você consegue alterar. Já o Adobe, você consegue criar uma trava, né? Com, inclusive criptografia, e esse documento nunca será alterado, ok? Agilidade. Com a Document Cloud é possível criar, abrir, gerenciar, assinar documentos de qualquer lugar, sem a necessidade de instalação de qualquer software na estação de trabalho, com segurança, compliance, principalmente com a LGPD. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, eu posso mandar um arquivo para comparação para qualquer um de vocês, e vocês, primeiro, não precisa ter acesso nenhum ao Acrobat, né? Só eu tendo a licença, eu já consigo disponibilizar uma página web, por exemplo, em que você acessa o arquivo, faz comentário, eu posso permitir que você edite esse documento sem precisar ter nada instalado na sua máquina. E tudo isso dentro de um ambiente seguro, que é o ambiente da Document Cloud. O que é possível fazer com a Adobe Document Cloud? Ou seja, é possível entregar as melhores experiências, né, para os nossos clientes, né, promover a eficiência, a continuidade dos negócios, através simplesmente de um acesso à internet. Como eu disse, não é necessário baixar nada na sua máquina. Então, o que é possível fazer, por exemplo, utilizando o Acrobat DC? É possível visualizar e organizar os arquivos, converter os PDF, na verdade, converter os arquivos em PDF, converter PDF para os outros formatos, editar texto, organizar páginas, combinar arquivos, preencher e assinar documentos e compartilhar os arquivos para revisão, como eu disse para vocês, sem a necessidade, inclusive, de instalação de um Acrobat, mesmo que seja o Reader na sua máquina. Você consegue fazer isso tudo através da web, dentro de um ambiente seguro. Então, essas são as funcionalidades que nós temos dentro do Acrobat. É possível utilizar todas elas, como eu disse, tanto fisicamente como na web. Porém, todo mundo me pergunta, ou muitas vezes as pessoas querem saber o que efetivamente eu consigo fazer com o Acrobat Standard e com o Pro. Na verdade, existem algumas diferenças, né? Todas essas funções aqui é um apanhado geral do que eu consigo fazer ou o que nós conseguimos fazer, ou o que nossos clientes conseguem fazer com o Acrobat. Porém, existem algumas diferenças na hora de vender que a gente precisa se preocupar, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora um comparativo do Acrobat Standard para o Pro. O que eu vou colocar aqui na tela, na verdade, são todas as funcionalidades que possuem o Pro e não tem no Standard, ok? As outras ou demais funcionalidades é igual para os dois, né? Porém, essas que eu vou mostrar vocês só vão encontrar no Pro, no licenciamento Pro, tá? Então, por exemplo, suporte a touch bar do MacBook. Então, se o cliente estiver utilizando o Acrobat em um ambiente Apple, é necessário que seja vendido, então, o Pro. Comparar duas versões de PDF para analisar as diferenças. Então, comparação de arquivos não é possível fazer no Standard, somente no Pro. Tá? Então, tem alguns clientes que já me perguntaram isso, que especificamente estavam comprando um licenciamento para comparar arquivos, ou seja, você faz lá um documento, manda para alterações e tudo mais, só que depois você perde o rastreamento, ou você perde a visão do que realmente foi alterado. Com essa funcionalidade do Acrobat, você consegue saber exatamente o que foi alterado, da primeira para a última versão. Tá? Medir distâncias, áreas e perímetros de objetos. Eu vou passar mais rapidamente, eu vou me atentar somente àqueles que são mais populares, tá? Principalmente agora, por exemplo, a digitalização em OCR. Então, não é necessário, quando você tem o Acrobat Pro, não é necessário você utilizar aquelas ferramentas de scan. Aliás, não é nem aconselhável que você utilize aquelas ferramentas de scan que vêm em default no Windows. Então, se você tiver o Acrobat instalado, utilize a ferramenta do Acrobat,
porque além de digitalizar com mais perfeição, ao ponto de dele reconhecer um documento amassado e deixar ele em perfeito estado, pelo menos visualmente em perfeito estado, ele consegue também já fazer a localização das palavras através do sistema OCR. Né? Então, o que era uma imagem, ele localiza dentro da imagem as palavras, e você começa, então, a ter uma visão de texto num documento que acabou de ser escaneado. Integrar, e também já falando do Mac de novo, integrar com o Office 2016 do Mac. Gerar PDFs com padrão ISO, ou seja, PDF tipo A e PDF X, por exemplo, ou mesmo E. Então, só no Pro você consegue. Criação de PDFs técnicos do Project, do Vision ou mesmo do AutoCAD, só no Pro. Criação de PDF para acessibilidade de pessoas com deficiência. Eu ainda não peguei nenhum caso desse tipo, mas se vocês tiverem clientes que precisam dessa funcionalidade, é somente o Pro. Outras funcionalidades: remoção, informação confidenciais do PDF, adicionar áudio, vídeo, objetos interativos no PDF, adicionar números de bottles e em documentos legais, isso aí tem muito a ver com a área jurídica. Adicionar, editar texto e imagens no tablet e no celular, então a questão mobile precisa ser o Pro. Reordenar, excluir e girar páginas em PDF, utilizando tablets iOS ou Android. O uso do JavaScript para adicionar interatividades com formulários, então, ou seja, a parte de formulários, se o cliente tem necessidade, precisa ser o Pro. Otimizar PDFs automaticamente para reduzir o tamanho do arquivo. Isso também, você reduz aquele... Então, se o arquivo tem 5 MB, você precisa que ele chegue a 2 MB. O Pro consegue fazer isso e não tira a qualidade daquele documento, né? Principalmente se a gente estiver falando de imagens contidas no PDF. Então, no Pro você consegue reduzir o tamanho do arquivo sem perder a qualidade. E aprovar e preparar arquivos para obter produção de impressão de alto nível. Como eu disse, manter a qualidade das imagens, por exemplo, ou mesmo de um texto, e prepará-lo para impressão, precisa ser o Pro. Agora a gente vai falar um pouco da integração, tá? Vocês vão visualizar, ou vocês vão perceber que a parceria da Adobe na verdade, da Adobe com a Microsoft, ela é bem intensa. Nenhum concorrente faz isso, tá? Principalmente na área de documentação, a Adobe é a parceira da Microsoft, os outros não têm essa parceria, e na parte de assinatura de documentos a mesma coisa. Nosso principal concorrente, que seria a DocSign, não tem integração com a Microsoft, ela faz isso através de outras ferramentas. Já a Adobe não, ela entra na funcionalidade do Office 365, por exemplo, como se fizesse parte da própria Microsoft. Ou seja, a integração é muito nativa, é muito intuitiva também o uso, né, dessas ferramentas integradas. Bom, então vou mostrar para vocês um cenário geral aqui dos produtos Microsoft e o que a gente consegue integrar dentro ou seja, integrar os produtos Adobe dentro da Microsoft. Então, ali em cima nós estamos visualizando as soluções Microsoft, né, todas elas, o OneDrive, SharePoint, Office 365, Dynamics, a Azure em si, o PowerPoint, o Word, Teams e tudo mais. Então, os azuis representam o Adobe Sign e os vermelhos são são as funcionalidades do Acrobat. Então, o Assign se integra com todas as soluções Microsoft, sem exceção. Lembrando que quando eu falo integração, é literalmente eu conseguir assinar um documento a partir do Word, ok? E as funcionalidades do Acrobat, elas só não fazem sentido, na verdade, porque são outras relações com o Power Apps, com o Power Ultimate e com o Teams, né? Porque ali dentro, oficialmente, não tem trânsito de documentos. Mas eu posso subir um documento e gerar assinatura, tá? Mas as outras todos fazem sentido, então a Adobe se integra com todas as funcionalidades
ou todas as ferramentas da Microsoft. Aqui um pouco do uso, né? Então você tem lá tarefas, né? Ou seja, aqui é um impacto mensurável, ou seja, que a gente consegue mostrar que o cliente consegue melhorar o seu desempenho, ou melhorar a sua performance do seu time, utilizando essa integração. Então, nós temos tarefas executadas 28 vezes mais rápidas, utilizando as duas soluções integradas. Uma economia de mais de $28 por documento, né? Então, isso é bem factível. Então, às vezes o cliente fala, é caro comprar a solução Acrobat, mas ele não pensa na economia que ele terá quando ele consegue integrar isso no ambiente dele, principalmente utilizando o Office 365, por exemplo. O retorno de investimento de duas vezes, 2,8, né, quase 3 vezes a 4 vezes, né, ou seja, o retorno do investimento é mensurável, é fácil de visualizar, na verdade, né? E economia de mais de 65 horas por ano por funcionário, por exemplo. Né? Isso só utilizando a integração dessas duas ferramentas. Então, pessoal, até aqui foi um pouco do que a gente consegue fazer com a Document Cloud, ou o que é a Document Cloud, e depois um pouco da integração com o Office 365. Quem tem hoje uma carteira de clientes Microsoft, eu sugiro fazer uma abordagem utilizando a Document Cloud como um todo, não só o produto Acrobat, e mostrar esses números para o cliente, e vocês vão perceber que eles vão ver valor e vão começar, ou se não utilizam, começar a utilizar, ou se utilizam pouco, passar a comprar mais licenciamento de vocês, né? Ou, no caso de Adobe Sign, comprar transações e mostrar como é fácil utilizar o Microsoft Word, por exemplo, e já seguir para um documento para assinatura. Criar um documento no Word e já solicitar a assinatura. Ok? Como nós estamos falando de Acrobat, eu quero mostrar para vocês, então, algumas funcionalidades na prática. Eu vou fechar aqui, então, a minha apresentação e eu quero colocar na tela para vocês, primeiro mostrar a carinha do Acrobat para quem não conhece. Deixa eu abrir aqui. Bom, quem não conhece ainda, esse aqui é a janelinha ou o Acrobat DC. Tá? É claro que eu estou usando uma versão Pro, então eu consigo ter aqui primeiro a visão de todos os documentos que eu já utilizei, que eu tenho armazenado na minha máquina. Tem uma forma fácil de pesquisar, ele procurou em todas as minhas unidades de rede, por exemplo. Então eu consigo organizar as páginas, organizar o arquivo, procurar dentro das clouds que eu tenho acesso, os arquivos, ou seja, o gerenciamento do arquivo já é fácil, né? E através de uma pesquisa simples eu consigo localizar um documento de maneira muito rápida. Então, essa é a tela de início. Aqui na tela de ferramentas, eu consigo então ter visão de todos os documentos, ou todos os produtos, né, ou todas as funcionalidades que eu tenho acesso. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, então, é como criar um PDF. Ah, Denis, isso é simples. Eu vou lá no Word, em vez de imprimir, eu gero PDF. Eu concordo, assim é muito simples, mas ele tem toda a segurança que precisa. Então é aí que a gente começa a pensar no Adobe como uma ferramenta de criação e edição de documentos de maneira mais segura. Então, utilizando as funcionalidades, eu tenho aqui o Criar PDF. Então, eu acesso o Criar PDF. Assim é para todas as ferramentas, tá? Deixa eu só voltar aqui para vocês visualizarem. Então, assim é para todas as ferramentas. Eu quero utilizar uma ferramenta, é só simplesmente clico e aí ele mostra para mim o que você quer. Buscar um arquivo, vários arquivos, você quer escanear, o que você quer fazer? Então eu falo para ele que eu quero criar. Eu vou então, localizo o arquivo que eu quero gerar PDF. No caso,
Então, aqui. E aí eu procuro na minha lista o arquivo que eu quero criar. Então eu vou buscar esse documento do Word, então eu quero gerar um PDF a partir desse documento. Então, eu clico nele, ele carrega o arquivo. Lembrando que o arquivo que eu estou criando é um PDF tipo A, tá? Não é aquele mesmo PDF que eu crio, por exemplo, quando ao invés de imprimir no Word, eu peço para gerar um PDF. Ali é um PDF comum, simplesmente eu modifiquei de ponto .pdf ou ponto .doc para ponto .pdf. Já esse é um documento de longa duração, ou seja, eu posso armazenar que ele não vai perder a forma, ele, se houver atualização de versão, eu não perco a formatação, sempre será assim meu arquivo. E aí ele gerou, aí agora eu venho, arquivo, opa, deixa eu voltar lá, e salvo esse documento então, da maneira que eu achar melhor, né? Então eu escolho aqui, olha lá, ele já gera um PDF, salvo, pronto. Então, aqui é simples, né? Aí você fala, Denis, mas eu quero então modificar esse documento antes de salvar. Eu posso? Posso. Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, em editar PDF, e eu consigo então selecionar o que eu quero. Percebe que aqui do lado eu tenho como modificar cor, tenho como modificar negrito itálico, posso mudar, inclusive, claro que daí eu preciso selecionar como um todo e mudar para esquerda, direita ou então centralizado, né? Então eu joguei para a esquerda, coloco centralizado. Vocês não estavam visualizando porque o espaço estava muito pequeno, né? Mas se eu aumento, ó, eu consigo ter uma visão melhor. Para justificado, também tem pouco texto, mas daria jogar para a direita, para a esquerda. Ou seja, eu posso modificar o documento da maneira que eu achar melhor. Ah, Denis, você falou que não pode. Lembrando que eu só estou modificando porque esse documento não está criptografado. Ele só gerou um PDF. Como estou utilizando a ferramenta Acrobat Pro, eu consigo então modificar o todo o documento. Tá vendo? E aí, se eu salvo, ele salva do jeito que eu informei aqui, né? Ou seja, também as modificações que foram feitas. Então, isso serve para editar. Essa ferramenta também é muito poderosa, por exemplo, quando eu quero comparar, eu utilizo bastante, porque o cliente não sabe dessa possibilidade, muitos não sabem. E aí vem os nossos concorrentes de sign, por exemplo, e fala, meu documento é seguro, isso o concorrente falando. Aí eu pego o documento do cara, que ele diz que é seguro, depois das assinaturas realizadas, né? Então, você pega o documento, as assinaturas aqui embaixo, ou seja, deveria de ser um documento íntegro. Aí eu entro no documento e começo a alterar cor, começo a deletar textos dentro de um arquivo, ou seja, um arquivo que teoricamente, deveria de ser seguro, né? Ou deveria de ser íntegro. Né? Então, essa ferramenta, para mim, por exemplo, é muito importante, principalmente para usar dessa forma. Né? Então, eu mostro que o documento do meu concorrente não é íntegro, ou do nosso concorrente não é íntegro. Tá? Então, essa é uma das funcionalidades. Qual outra funcionalidade que eu posso utilizar? E também, como eu falei, só está disponível aqui no Pro. Seria comparar arquivo. Então, eu venho aqui em ferramentas e eu, então, vou comparar dois arquivos, né? Ou seja, arquivos que eu tenho a primeira versão, a segunda, e agora eu quero saber se esses arquivos estão realmente... quais foram as mudanças realizadas nesses arquivos. Então, eu venho aqui em comparar arquivo, carrego o arquivo número 1, então eu tenho aqui o arquivo número 1, carrego o arquivo número 2, que ele vai comparar, então eu peço para comparar as versões. Ele vai processar, ele vai olhar dentro do documento o que é um, o que é outro, e já me informou. Então ele já falou aqui, ó, que ele achou 4 alterações entre a primeira versão e a segunda. Se eu rolar a tela para baixo, eu já consigo visualizar essas alterações. Então essa foi a primeira, olha só. O arquivo, mesma imagem, hein?
ele mostrou que essa imagem ela não está cortada. Aliás, na primeira versão ela é desse jeito. Na segunda versão, percebe que ela é cortada, né? Então, ou seja, ele também comparou a imagem, ele não compara só texto. Vamos para a próxima comparação. Olha só, ele mostrou que nesse trecho foi modificada a palavra de ferramenta para solução. Então, ou seja, é uma outra modificação que ele localizou. E percebe que é o mesmo trecho. Claro que para a questão de conteúdo, as palavras fizeram sentido, mas poderia não ter feito sentido, né? E você pede, então, para que isso não ocorra, ou então você consegue ter visão do que realmente foi modificado. A terceira, qual é? Aqui, ó. Ele mudou de burocracia para frescura, né? Que eu falei. Você olha, então, o que é a comparação entre um texto e outro. E a quarta modificação que ele achou, você pode para nós podemos. Então ele pode comparar versões bem diferentes. E claro, versões de documentos bem longos, né? Isso, como eu falei, é bem legal, porque se você tem lá um contrato que tem, sei lá, 50 páginas e ele está seguindo para trânsito, modificações e tudo mais, quando você pegar a primeira versão e comparar com a última, você tem exatamente a visão do que foi alterado. Outra função ou funcionalidade que a gente pode utilizar no Acrobat. Essa daqui também é bem legal, que é a combinar arquivos. Eu sempre lembro, lá quando eu estou dando treinamento do Sign, que algumas funcionalidades do Acrobat foram embarcadas ou estão embarcadas no Adobe Sign. E esse combinar arquivos é uma função muito, muito legal. E eu sempre lembro que nossos concorrentes não fazem isso de maneira boa. Então, como funciona? É mais ou menos assim: eu tenho um arquivo ou vários arquivos e eu quero que esses arquivos se tornem um único PDF. Quando eu estou falando de assinatura digital, isso é muito importante, né? Inclusive faz parte da legislação a gente mostrar todos os documentos que fazem parte de um mesmo processo de assinatura. Exemplo, se eu tenho lá um contrato, eu tenho lá alguns adendos de contrato, eu tenho imagens que podem pertencer a esse contrato, procurações, e até mesmo o relatório final de auditoria criado pelo Sign, né, pelo Adobe Sign, é importante que fiquem todos juntos no mesmo arquivo PDF, de preferência um arquivo PDF seguro, né? Então ele combina esses arquivos. E essa função combinar veio então do Acrobat. Então eu posso, por exemplo, não seguir com um documento para assinatura, mas eu quero que vários arquivos, né? E isso eu posso misturar doc, posso misturar imagem, posso misturar Excel, se torne um único arquivo. Então eu venho aqui na função combinar arquivos. Eu peço então para adicionar. E eu venho aqui. Olha só, tenho muitos arquivos aqui. Então eu vou pedir para combinar esses que eu já separei aqui, ó. Então eu tenho imagem, né? Tenho figuras, tenho Excel, por exemplo. Ah, não, Excel não, desculpa, é Word. Então eu vou combinar esses caras aqui. Deixa eu ver se tem mais imagem lá. Vamos pegar esse teste aqui do Acrobat também. Pronto. Olha só, são 4 arquivos. Então eu vou pedir para que todos esses, né, com essa funcionalidade, eu estou pedindo para que esses 4 arquivos se tornem um único arquivo. Então, na hora que eu clico em abrir, ele mostra já para mim então os arquivos. Aí ele fala, olha só, você tem essas, né? Eu estou visualizando. Só que eu acho que não fica legal esse Aldo aqui no terceiro. Eu quero que ele seja a capa do meu documento, né? Então eu posso jogá-lo para cá, para o início. Aí eu tenho uma imagem em segundo. Eu quero que o documento fique em segundo. Na verdade, eu quero que essa imagem fique lá em último, depois desse teste do Acrobat aqui. Então nós temos, eu posso então modificar, eu posso a ordem, né? A gente consegue modificar a ordem, ou mesmo se eu
não, eu acho que esse documento não faz sentido, eu quero excluir. Eu venho e excluo só um documento. Mas assim que eu terminar de organizar os arquivos, eu peço para combinar. Aí ele vai processar, então. Ele já vai mostrando ali que ele está convertendo. Então ele pega todos os arquivos. Aqui embaixo eu tenho uma barrinha para acompanhar. E então ele finalizou. Olha só, ele colocou a capa, do jeito que eu falei, depois o arquivo, e aí, por fim, os outros arquivos que a gente fazia parte, né? Ou seja, olha lá, todos os documentos. Eu vou reduzir aqui para 10%, só para vocês visualizarem. Tá vendo? Então são vários. Na verdade eram 3 arquivos, mas os outros arquivos tinham mais páginas, né? Então ele mostrou aqui para gente que ele fez a combinação. Então eu tenho um PDF só. Agora que antigamente eu tinha 3, agora eu só tenho um. Tá bom? Então essa é a função combinar arquivos. Lembrando que essa função foi incorporada ao Adobe Sign. Existe uma outra função que é muito legal e é muito usada, assim, as pessoas muitas vezes tentam fazer isso de forma manual. Eu não vou salvar, mas vocês poderiam salvar. As pessoas às vezes tentam fazer isso de forma manual e muitas vezes não dá certo, principalmente utilizando o Word. Claro, o Word é uma ótima ferramenta, tudo, mas tem coisas que ele não faz tão bem quanto o Acrobat. Uma delas, por exemplo, é criar formulário. Então, eu posso pegar um arquivo aqui, eu vou mostrar primeiro na tela como que é esse arquivo antes dele virar formulário. E aí vocês vão perceber que a Adobe utiliza uma tecnologia chamada Adobe Sensei. E ela consegue identificar num documento, por exemplo, criado lá no Word, ela consegue identificar que tem lacunas ou campos, né, que poderiam ser preenchidos, e ela automaticamente coloca campos. Então, ou seja, olha só, eu estou aqui no Word, né, e eu tenho esse documento que eu acabei de criar no Word, com lacunas que precisam preencher. Porém, eu não vou mandar em Word, porque, primeiro, que é um documento mais pesado, fica difícil de visualizar. Eu sei que o PDF é padrão, qualquer pessoa consegue, através do Reader, visualizar e também editar. Então, eu tenho esse documento aqui, é um formulário, né? Por enquanto não, mas quando eu transferir ele lá para o Acrobat, automaticamente, através da tecnologia Adobe Sensei, ele vai identificar essas lacunas e vai colocar espaços para que sejam preenchidos. Então vamos lá. Eu vou fechar aqui, vou até a função formulários. Claro que eu não estou vendo. Aqui. Preparar formulário. Vou selecionar o arquivo. No caso aqui, já tem um arquivo chamado formulário. Aqui. Que é aquele mesmo que eu mostrei para vocês. Ele achou o arquivo, então eu vou iniciar. Então ele vai fazer toda a procura e vai colocar na tela, então, um formulário com os campos a serem preenchidos. Olha aqui. Percebe que eu não tinha esses quadrados, né? Ou seja, esses campos aqui. Agora tem, né? E eu posso, inclusive, editar. Aqui, no caso, ele está escrito tenho. Eu posso clicar aqui e eu mudo para nome. Ou o nome completo, por exemplo. Tá vendo? Posso modificar o nome dos campos, sem problema nenhum. Possui RG. Vamos mudar aqui, vai. Mudar para RG. Aqui somente para PDF. Percebe que eu só estou clicando e editando. Na verdade, ele fez até o nome errado. Então, deixa eu corrigir aqui. PDF. Esse aqui é o RG. E esse aqui é a cidade, na verdade. Pronto. Aí agora sim.
Aqui anos, não, vou escrever idade, que é melhor, mais bonito. Idade. Pronto. Então já tem um documento prontinho. E agora, o que eu faço? Eu venho até arquivos, salvar como, escolher pode ser essa pasta, formulário modelo, salvar. Já existe, claro, né? Porque eu já utilizei. Então, agora eu peço para visualizar. Quando eu peço para visualizar, literalmente eu estou visualizando o arquivo. E aí agora eu tenho espaço para preencher com o meu nome, salvar as alterações, inclusive, e enviar. Lembrando que os usuários, eu vou colocar aqui 23 anos, cidade de São Paulo. Lembrando que o usuário que for preencher o documento, ele não precisa ter acesso ao Adobe Pro, tá? Somente com o Adobe Reader ele já consegue fazer o preenchimento. Tá? Então isso é muito legal. Então aqui embaixo tá protegido. Se ele estiver usando o Adobe Reader, ele não vai conseguir modificar o documento e ele só vai preencher então com os espaços que tem disponibilidade para ele preencher com o nome. Então você tem então um documento salvo e seguro para utilizar como formulário. Lembrando que isso aqui é um formulário pequeno, mas poderia ter quantos campos fosse necessário para preenchimento do seu documento. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Essas são as funcionalidades ou os recursos que nós temos dentro do Acrobat. E agora eu queria abrir então para perguntas, saber se vocês têm perguntas e a gente bater um papo aqui até e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Vi que já tem perguntas aqui, né? É perguntas que tem? Ah, não, são e-mails. Denis, Você tinha pedido alguma coisa? Eu pedi o e-mail do pessoal, porque algumas pessoas acabam me sinalizando que não recebem o nosso PDF pós-evento, mas é porque o Teams, né, como a gente não tem um controle aqui dos e-mails da galera que entra no Teams direto, às vezes alguém passa o e-mail para uma outra revenda, fica uma outra pessoa sem receber. Então, o meu controle é para quem faz a inscrição lá pelo Simpla. Mas eu tô vendo que o pessoal tá mandando. Obrigada, gente. Desculpa até atrapalhar o raciocínio de vocês, mas vamos enviar a apresentação logo em seguida. Aproveitando que eu tô falando, eu vou deixar também um link aqui daqui a pouquinho. Primeiro façam as perguntas para o Denis, para que vocês possam enviar para a gente os temas que vocês gostariam de ouvir nos próximos treinamentos. O Denis está sempre trazendo para vocês as dores do que está pegando no dia a dia, mas às vezes tem algum tema que está no radar de vocês, que a gente enxergou, traz para a gente vai estudar e vai apresentar nos nossos próximos bate-papos, tá bom? Depois eu vou colocar o link aqui em seguida para quem puder e quiser participar dessa colaboração, a gente super agradece. Aproveitando o discurso da Adri, já avisar vocês que para o próximo ano, um documento, na verdade, algumas apresentações, e a gente vai focar bastante nessas integrações que a Adobe faz, tá? Tanto para a parte de Acrobat como de Sign, principalmente a integração com o Microsoft. Eu tenho participado de reuniões com vocês, com as revendas, quem já participou comigo sabe do que eu estou falando, e os próprios clientes estão perguntando se eu posso utilizar o Sign dentro de soluções Microsoft. Existem casos até de Ultimate, né, do Power Automate da Microsoft, porque os clientes que já utilizam ou utilizavam o Flow da Microsoft, agora querem passaram a utilizar o Ultimate. Então, o Ultimate é uma ferramenta muito poderosa da Microsoft. A gente faz integração e é muito simples. Disponibilização do aplicativo assim. Eu já testei, já fiz demonstração, inclusive, para alguns clientes. É muito, muito legal
essa integração. Então, eu estou preparando alguns documentos ou algumas apresentações para a gente focar nessa área. Então, vocês que já hoje têm uma carteira Microsoft, a ideia é que vocês realmente peguem essas funcionalidades e mostrem para o cliente que realmente funciona. Ou seja, vamos aumentar o cross-selling aí nesses clientes, né, que hoje vocês já vendem Microsoft, então não precisa nem, assim, não é que não precisa muito, mas na verdade, já que ele já tem a solução funcionando, ou seja, a solução Microsoft funcionando, vamos mostrar para ele como é mais fácil interagir com essas outras funcionalidades que a Adobe proporciona. Ou seja, facilitar o dia a dia deles, né? Então, como eu disse, só pegando esse gancho, já adianto para vocês que para o próximo ano, com certeza, a gente vai falar muito de integração. E outras integrações que a gente também está tendo bastante demanda, aí é um pouco mais ligado ao Sign, mas são com os produtos de mercado, né? Soluções grandes de mercado, como SAP, Oracle e Salesforce. A gente também vai falar bastante sobre isso. Na verdade, estou preparando bastante documentos, ou alguns documentos, inclusive demonstrações, ligadas a esses produtos. Mas Microsoft, com certeza, a gente vai falar muito, muito, muito ano que vem, né? Hoje, esse ano já está terminando, eu estou focando nos clientes que têm demanda, aquelas que vocês me levam para conversar, a gente bate um papo, falo com eles, mas os treinamentos do ano que vem vai estar muito voltado à solução. Então, a gente passar a parar, ou continua vendendo a caixinha, mas vamos colocar mais valor nessas soluções, que é vender a solução Microsoft e Adobe, ok? Bom, eu vi que chegou umas perguntas. Na verdade, acho que é uma pergunta que chegou, né? Qual o formato aceito pelos campos? Gerar que tipo de banco de dados? Na verdade, o banco de dados é da própria... É o Rogério, né, que perguntou. Na verdade, o banco de dados, ele não gera um banco de dados, ele só preenche o documento. Ele não gera como se a gente estivesse criando um formulário num sistema de CRM, por exemplo, onde eu preencho aquele espaço do CRM e automaticamente ele gera um banco de dados. Para ele, na verdade, é só uma imagem de formulário, uma imagem de texto mesmo. Então, ele completa o texto. Ele não gera banco de dados, tá? É claro que se você tiver integrado a um sistema, por exemplo, Dynamics, né? Um formulário integrado ao Dynamics, aí sim você consegue colocar as informações que você gerou no formulário automaticamente são armazenadas no Dynamics. Mas isso depende da integração. Agora, quando a gente fala simplesmente do formulário PDF, ele só é um complemento do texto, ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Rogério, mas é isso, tá? Você colocou outra. Quais são os recursos que deixam um documento com validade jurídica? A integridade é um deles. Então, a integridade do documento, ela é realizada através de um certificado digital. Pode ser o certificado da Adobe, ou se você possuir um certificado do padrão ICP Brasil, você pode integrá-lo ao Acrobat e você, então, começa a garantir a integridade do documento. Então, todo documento que é gerado dentro do Acrobat, você já pede para que ele seja criptografado. Aí você garante a validade jurídica desse documento. Lembrando que todos os documentos assinados no Sign, esse recurso é default. Automaticamente ele já é criptografado utilizando um certificado digital padrão internacional, e que esse certificado pertence à Adobe. Então ela tem as chaves privadas e a chave pública. Então ela criptografa esse documento com uma criptografia de 256 bits, tá? 256 bits, ok? O que mais aqui? Bom, pessoal, a gente já passou 4 minutos do tempo, mas eu vou ficar disponível aqui pelo menos mais uns 10, 15 minutos. Quem quiser continuar fazendo pergunta, fique à vontade. Quem tiver que sair, eu só quero agradecer. Obrigado pela presença. Obrigado por ter acompanhado mais esse dia de treinamento. Lembrando que a semana que vem a gente não terá treinamento. Quem não entrou, quem entrou depois que eu dei o recado, só lembrando que a semana que vem não terá treinamento. Devido ao fechamento da Adobe, é o último, nós estaremos às vésperas do fechamento anual da Adobe. É o dia de vender mesmo, é o dia de gerar pedido. Vocês precisam colocar os pedidos aqui com a gente e também falar com os clientes de vocês, porque dia 27
é o último dia do ano fiscal da Adobe. É o último dia que vocês têm para colocar pedidos, né? Então, para não atrapalhar o dia a dia de fechamento de vocês, dia 25 a gente não teremos sessão, né? Que seria justamente o treinamento de Adobe Sign. Então, o treinamento de Adobe Sign será transferido para o dia 2 de dezembro. Então, no dia 2 de dezembro, nós retomamos o treinamento com o Adobe Sign. Então, dia 25, a semana que vem, não teremos. Do mais, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Quem quiser continuar aqui fazendo perguntas, fiquem à vontade. Vou ficar, como eu disse, mais 10, 15 minutos. E aí, para os próximos temas, ou utilizando a pesquisa que a Adriana vai mandar para vocês, deem sugestão, sugiram realmente temas que a gente vai começar a abordar. Como eu já disse, já estou bolando alguns novos treinamentos para o ano que vem. Também acontecerão às quartas-feiras. Então, nosso projeto Dr. Aldo B continuará para o ano que vem e com novos temas. É claro, podemos voltar a alguns temas, como, por exemplo, o Sign, que sempre é muito demandado e tudo mais, ou mesmo o Acrobat, mas, de qualquer forma, sugiram que a gente vai colocando novas informações para vocês, tá bom? Certeza. O Denis, deixa eu aproveitar a audiência e dar um recadinho para os nossos parceiros referente ao fechamento do ano fiscal da Adobe, que está terminando a semana que vem, dia 27. Tem muito incentivo da Adobe vigorando, tem uma campanha da Par super bacana, onde vocês podem ganhar até R$3.000 aí, em uma série de prêmios que vão ficar à escolha de vocês, tem voucher para poder resgatar em dinheiro, tem uma ação de entretenimento para a equipe de vocês que vocês podem sugerir e eu vou organizar aqui para vocês. Vocês podem escolher um smartphone também para ganhar, ou de repente vocês podem, Dri, eu quero um curso de marketing digital para poder vender mais aqui na empresa. Então, assim, além disso, tem os incentivos com dólar congelado, os PECs com desconto, os registros de oportunidades que também oferecem descontos aí bem progressivos e agressivos junto ao Sign, junto ao DC. Então, assim, não deixem a oportunidade na mesa, tragam tudo para o nosso time, para a gente poder apoiar vocês aí nessa reta final, tá bom? Eu quero agradecer sempre a audiência de vocês, a colaboração e tragam os temas, a ideia é que a gente trabalhe em conjunto com vocês para apoiá-los no dia a dia, trazendo sempre negócios melhores e que vocês, de fato, possam ganhar receitas mais interessantes através do trabalho consultivo. A gente quer valorizar esse trabalho de vocês na ponta, junto aos leads que vem surgindo no mercado. Essa demanda de Adobe Sign, de DC, ela é o nosso top-down, né? A Adobe coloca isso como premissa para a gente poder trabalhar. Então, esse vai ser os nossos temas, onde a gente enxerga que existe oportunidade para a gente poder casar o discurso de transformação digital e vocês poderem ganhar mais dinheiro, incrementar as receitas de vocês, tá bom? Por isso que é importante a participação de vocês aí no dia a dia, trazendo as dores para que nós possamos cada vez mais entender o cliente final e ver como que as soluções da Adobe podem, de fato, ajudá-los no dia a dia. Beleza? Obrigada, gente. Pegando também esse gancho da Adri, é o seguinte: quem tiver oportunidade de Sign, com mais de 1.000 transações, conversem comigo, porque a Adobe, para os registros, lembrando, não sei se todos participaram do treinamento que o Ale deu, que o Alessandro deu, da Adobe, mas assim, oportunidades com Tria Commit, com oportunidades registradas, além do desconto que a Adobe fornece até o dia 27, para fechamento até o dia 27, tem mais 15% de desconto. É claro que para você registrar uma oportunidade, precisa ser no mínimo 1.500, mas quem tiver oportunidade com mais de 1.000, né, que cheguem a 1.000 transações por ano, me chamem, vamos conversar, não vamos deixar dinheiro em cima da mesa, porque a gente consegue trabalhar essas oportunidades e registrar a oportunidade e conseguir descontos. Os registros estão vindo bem rápidos, nós estamos no dia 28, então quem tiver com negociação ou já tiver com oportunidade no cliente com mais de 1.000 transações, me chame, vamos conversar, eu vou ajudar vocês, vamos fechar esses negócios, vamos conseguir os descontos de registro, vamos conseguir os 15% e vamos incentivar o cliente a pelo menos a não ficar só um ano. É claro que o licenciamento é válido por um ano, só que os valores
é Three-Year Commit, ou seja, são para 3 anos. Então, nós vamos incentivar também a sua carteira de clientes a permanecer 3 anos e pensem que a cada renovação vocês vão ganhar mais ainda. E quando a gente incentiva o uso do Sign, por exemplo, dentro do cliente, mais transações ele consome. Então, quanto mais consumir, mais a gente ganha. Então, pessoal, quem tiver oportunidade, com mais de 1.000 transações, quem ainda não registrou a oportunidade, converse comigo e vamos fazer essa oportunidade virar negócio e trazer pedido, né, para a revenda de vocês. Tá? Então, eu também estou à disposição para isso. Converse comigo que a gente faz isso virar. Tá bom? Bom, do mais, acho que não tem mais perguntas, né? Eu não sei se eu passei aqui. Só o Rogério comentou que ele é usuário do Salesforce. Usuários, Rogério, na verdade, não, Rogério, só comentando, é bem tranquila a integração com o Salesforce. Na verdade, é muito parecida com a integração com a Microsoft. Você só precisa apontar o Sign, você não precisa de API, você não precisa de nada. A própria Adobe utiliza o Salesforce como CRM e todos os documentos, desde um NDA até uma proposta que a Adobe coloca no cliente, ela sai através do Salesforce e né, as assinaturas fazem processo, todo o processo de assinatura utiliza então o Adobe Sign. Então é muito, muito tranquilo, tá? Essa integração. Então se você tiver a assinatura do Sign e quiser um dia bater um papo sobre a integração com o Salesforce, a gente pode conversar. A única coisa é que você realmente precisa ter algumas transações do Sign para a gente poder... e precisa ser o Sign Enterprise, tá? Não pode ser o Business e nem aquele free que vocês baixam, utilizam por 14 dias. Precisa ser realmente transações Enterprise, tá? Mas a gente pode bater um papo sobre isso, sim. Só me procurar, a gente conversa. Mais perguntas? Dúvidas? Deixa eu ver. Eu vi que já chegou alguns e-mails. Eu prometo, quem mandou o e-mail, eu prometo que vou responder na sequência, tá? Mas eu vi aqui que já tem algumas perguntas por e-mail. Se já mandou por e-mail, depois eu respondo individual também, tá bom?